antes ainda de eu me tornar adventista do sétimo dia, eu sempre fui um leitor, devorador de livros, né? E eu me lembro de que quando tinha lá meus 16 ou 17 anos, alguém me apresentou essa coleção de livros chamada Operação Cavalo de Troia. Na época havia apenas 4 volumes, hoje já tem 9. O autor é um jornalista espanhol, escreve muito bem, por sinal, e eu fiquei maravilhado e sempre procurei ler bons escritores para poder também aprimorar, né, o meu próprio texto. Eu sempre gostei de escrever histórias em quadrinhos e livros, enfim, desde novo. Então, esse livro me fisgou por vários motivos. Primeiro, porque o autor é bom escritor. Ele é, como eu disse, é um jornalista espanhol. Segundo, porque o livro trata de ficção científica, e eu sempre gostei disso também. E terceiro, porque envolve a história de Jesus. E eu, como nasci no lar católico, passei depois por uma fase de ceticismo, de dúvidas e tudo mais, mas por um bom tempo eu fui um católico até praticante mesmo. Até passei um tempo no seminário, achando que poderia no futuro ser padre, mas acabei não indo por esse caminho, preferi casar. Então, essa coleção, ela me encantou por esses motivos aí. O autor, ele bate o pé afirmando que, na verdade, os diários que deram origem aos livros lhes foram entregues por um militar da Força Aérea Americana, no fim da vida, para que ele pudesse publicar, então, essas verdades, entre aspas, né? Esse major teria sido uma testemunha ocular e participante dos últimos dias da vida de Jesus aqui na Terra. Ou seja, os Estados Unidos desenvolveram nos anos 70 uma tecnologia de viagem no tempo. E eles escolhem, então, a época de Cristo ali, né, os últimos anos do ministério de Jesus, para, então, irem até lá com essa máquina do tempo. E a descrição que o autor faz da parte científica, tecnológica, é tão fantástica, que para um adolescente isso aí quase convence. Eu quase me convenci de que era verdade mesmo, né? E ele apresenta documentos e tal, enfim. Depois eu fui descobrir melhor quem era Benítez, né? Na época eu não sabia que era mais do que apenas um jornalista, né? O fato é que depois de convertido já, eu fiz uma releitura crítica desse material, até escrevi um artigo que foi publicado na Revista Adventista em 92 ou 3, não me lembro bem agora. Eu era estudante de jornalismo ainda na Federal de Santa Catarina, e o que eu não tinha percebido antes da minha conversão, antes de ter as lentes bíblicas, eu percebi depois claramente. Por exemplo, o autor ele fala coisas como estas aqui, ó. Este fato, como outros que pouco a pouco iria descobrindo, não havia sido incluído claramente nos evangelhos canônicos que conhecemos. Ou seja, ele vai colocando dúvidas sobre a inspiração da Bíblia. Eu não falei para vocês que vocês vão perceber alguns aspectos do que temos visto hoje também? Porque, para mim, a mesma mente por trás de tudo isso, a mesma mente, né, uma só, que não conseguiu destruir a Bíblia durante muito tempo, aí, na Idade Média e tudo mais, ele tenta hoje, então, de uma maneira mais sutil, descredibilizar a Bíblia. Tenta fazer com que as pessoas não creiam mais na inspiração da Bíblia, ok? Eu estou com o meu Listo Cremos aqui aberto, Doutrina Fundamental número 1, Crença Fundamental número 1. Depois eu vou ler para vocês só para recordá-los de como nós, como adventistas, pensamos a respeito desse assunto. Então o autor vai assim, pulverizando durante ali nos 4 volumes, frases como esta aqui também, ó. Não foi descrita corretamente pelos evangelistas. Aquele episódio certamente não tinha nada a ver com o que se conta nos evangelhos. Uma possível confusão por parte de São Mateus. Seria pouco menos que impossível que suas palavras, as palavras de Jesus, pudessem ser recolhidas no futuro integralmente com total fidelidade. Meus pequenos de hoje, aqui é uma frase atribuída a Jesus pelo autor, né? Meus pequenos de hoje, os apóstolos, terminarão por alterar involuntariamente minha mensagem. Ao menos nesta parte, os evangelhos canônicos foram pessimamente escritos, mas desgraçadamente não iria ser esta a única passagem ignorada ou mal interpretada pelos evangelistas. Ou seja, o autor tenta mostrar que, na verdade, a obra dele é mais fidedigna do que os evangelhos, que foram escritos por pessoas de mente estreita, que não tiveram condições de registrar as coisas como deveriam, e por aí vai. Ou seja, eu, com esses livros, me apaixonei, me maravilhei com o Jesus errado. Vocês percebem?
Eu fiquei encantado, até emocionado em alguns episódios daquele livro ali, especialmente o encontro, né, que o primeiro encontro dele com Jesus, a descrição que ele faz de Jesus é maravilhosa. E eu fiquei realmente maravilhado com o Jesus errado. Um Jesus espiritualista, olha aí, um Jesus evolucionista e ufológico. Na página 174 do volume 1, por exemplo, Jesus faz menção ao evolucionismo. Na página 200, o Major faz uma grave declaração ao dizer assim: os santos ou separados criam na ressurreição, os corpos se levantavam fisicamente, e Jesus, em suas afirmações, não se referiu a esse tipo de ressurreição. E ele passa a defender o tempo todo uma reencarnação, afirma que as outras moradas às quais Jesus se referiu, na verdade, seriam outros mundos habitados por ETs, não que a nossa crença seja muito diferente disso, né, mas ali ele faz uma defesa ufológica, e não com base na Bíblia, nos extraterrestres, segundo a Bíblia, digamos assim, né? É uma coleção perigosa. E eu repito, se eu não tivesse sido alcançado pelo evangelho verdadeiro da Bíblia, eu poderia hoje estar com uma visão bem distorcida de Jesus e da Bíblia, achando que a Bíblia é apenas uma coleção de livros escrita por seres humanos que tiveram lá sua experiência com Deus, mas que não seria necessariamente a palavra de Deus. Repito, argumentos que hoje assustadoramente têm sido usados em nosso meio por alguns influenciadores. Eu já vou depois falar um pouquinho mais sobre isso. Outro livro que fez um estardalhaço na mídia na época, eu já estava trabalhando na CPB nessa época aí também, é o Código da Vinci, que também virou filme, né? Aí o autor, Dan Brown, que comete uma série de pataquadas históricas, né? Um livro para vender, sensacionalista mesmo, né? Ele afirma que Constantino inventou a divindade de Cristo no Concílio de Nicéia. Anti-trinitarianos também falam isso, né? Foi esse concílio, segundo ele, que determinou os livros que deveriam ser incluídos no Novo Testamento, no cânon do Novo Testamento. Jesus casou com Madalena, diz ele, e teve uma filha. E uma organização secreta. Engraçado que essas sociedades secretas são tão secretas que todo mundo sabe que são, né? Tem vídeos, tem gente comentando tudo sobre isso, então não é tão secreta assim, né? E ele fala que essa organização dita secreta foi encarregada de preservar esse segredo do Jesus verdadeiro, que ele teria se casado com Maria Madalena e tido uma filha. Bem, e por aí vai, né? Um dos livros que eu li na época, com críticas a esse do Dan Brown, é este aqui, ó, A Fraude do Código da Vinci, de Erwin Lutzer, um reconhecido teólogo aí, editora Vida. E o Lutzer diz assim, que o livro do Brown é um ataque direto contra Jesus Cristo, a igreja e aqueles de nós que o seguem, e o chamam de Salvador e Senhor. De acordo com o romance, o cristianismo foi inventado para reprimir as mulheres e afastar as pessoas do sagrado feminino. Brown chega a afirmar que os judeus do Novo Testamento adoravam tanto o Deus masculino, Jeová, quanto sua correspondente feminina, Shekinah. Olha que ponto chegam. Séculos depois, afirma o autor, a Igreja Católica, no caso, que odeia o sexo e a mulher, teria reprimido essa adoração à deusa. Tem muita gente achando que está inventando a roda, né, atualmente, mas vejam que as ideias são antigas, são apenas requentadas, reapresentadas. Eu estava lendo essa semana alguma coisa de uma teóloga católica da Teologia da Libertação, chamada Ivone Guevara, e ela apresenta exatamente essas ideias do sagrado feminino, de que a Bíblia, por ser um livro machista ou fruto de uma cultura patriarcal, apresenta Deus com características masculinas, e isso é um erro. Nós temos que restaurar a ideia do Deus ou deusa feminina. Isso é uma ideia antiga. Isso vem já lá do agnosticismo, né, do paganismo antigo mesmo. Foi trazido à tona de novo por Dan Brown, e agora teólogos e teólogas de uma teologia liberal têm, de novo, apresentado essa ideia de uma teologia feminista, na verdade, né? É preciso estudar a Bíblia com mais seriedade, com mais responsabilidade, e perceber, na verdade, que essas teologias identitárias, elas mutilam a Bíblia, recortam a Bíblia, né? E a gente perde a visão do todo, realmente, com essas ideias aí. Então, o Brown fez isso também, e outros têm feito, e nunca vão parar de fazer, porque é uma forma de você fazer a mesma coisa que o Benítez e outros vêm fazendo, que é descredibilizar a palavra de Deus como palavra de Deus, a palavra inspirada de Deus. Bart Ehrman, essa é outra figurinha carimbada aí nas mídias populares, né, no mundo todo, e no Brasil não é diferente. Bart Ehrman, já vou daqui a pouquinho falar para vocês quem é esse senhor.
autor do livro, entre muitos outros, O que Jesus disse e o que Jesus não disse. Quem mudou a Bíblia e por quê? Quem mudou a Bíblia e por quê? Nessa época, em 2008, esse livro foi lançado no Brasil e Galileu, mais uma vez, aproveitou o gancho jornalístico, né, para fazer uma propaganda dessa publicação, usando, obviamente, as ideias dela para, mais uma vez, tentar sedimentar aquilo que eles mesmos já pensavam. Repito, não há diálogo, há um reforço de ideologia. Diz assim uma citação, né, do Ehrman nessa matéria, uma frase, uma fala dele. Muitas pessoas se sentem ameaçadas pelas conclusões que eu apresento, principalmente quando elas entendem que aquilo que tem como fundamento maior de sua fé, a Bíblia, pode ser problemático. Por outro lado, posso dizer que muitas pessoas religiosas acharam a minha visão libertadora. Com isso, elas compreenderam que a fé em Deus não se baseia nas palavras espalhadas em um livro, mas sim na experiência pessoal de cada um, que cada um tem com Deus. Mais pós-moderno do que isso, impossível. Eu vou repetir o que está grifado aqui, eu mesmo grifei, para vocês verem como realmente essas ideias elas se repetem em nosso tempo. A fé em Deus não se baseia nas palavras espalhadas em um livro, mas sim na experiência pessoal que cada um tem com Deus. Isso é grave, né? Agora eu acho que é o momento de eu ler para vocês aqui a crença número 1 do Nisto Cremos. Eu estou com a edição antiga aqui ainda, né? A minha nova está lá no meu escritório. Mas, enfim, a doutrina número 1 está aqui, a crença número 1 está aqui e diz assim, ó, os adventistas do sétimo dia creem que as Escrituras Sagradas, o Antigo e o Novo Testamento, são a palavra de Deus escrita. Palavra de Deus escrita. Dada por inspiração divina por intermédio de santos homens de Deus que falaram e escreveram ao serem movidos pelo Espírito Santo. Nesta palavra, Deus transmitiu ao homem o conhecimento necessário para a salvação. As Escrituras Sagradas são a infalível, não inerrante, nós sabemos muito bem disso, mas infalível sim. E também não tenho tempo para explicar a diferença aqui agora, mas estudem sobre isso. Nós não somos inerrantes, mas cremos na infalibilidade da mensagem da Bíblia, que alguns também já têm colocado em xeque. As Escrituras Sagradas são a infalível revelação da sua vontade, da vontade de Deus. Constituem o padrão de caráter, a prova de experiência, o autorizado revelador de doutrinas e o registro fidedigno dos atos de Deus na história. Então, se você é adventista, você precisa crer como adventista. E nossa declaração de fé baseada na palavra de Deus começa, e não tem como ser de outra forma, né? A base, a primeira crença é justamente a de que a Bíblia é a palavra inspirada de Deus, infalível em sua mensagem. Mas esses autores relativistas, progressistas ou coisa parecida, querem subverter esse conceito e apresentar a ideia de que a Bíblia é apenas, ela contém a palavra de Deus e não é a palavra de Deus, né? Isso é muito perigoso. Como eu disse, Satanás não conseguiu destruir a Bíblia na história. Então, o que ele faz? Tenta lançar dúvidas sobre a inspiração dela, sobre a infalibilidade dela, sobre os primeiros capítulos dela. Outro tema que eu tenho tratado com certa frequência é o tal do evoteísmo, né, ou evolução teísta. Muita gente já não crê, cristãos mesmo, já não creem mais que Gênesis 1 a 11 seria um relato histórico, factual, mas sim seria algo mitológico, e assim você destrói a base para uma série de conceitos e princípios e valores, a base teológica para ideias como família, como o conceito de casamento original na Bíblia, como a questão da redenção mesma, porque Cristo veio morrer na cruz porque Gênesis 3 escreve um problema grave que aconteceu ali, a queda, o pecado. A questão da morte como resultado do pecado e não como um elemento natural da criação de Deus, como se Deus precisasse da seleção natural e da morte de organismos menos adaptados para fazer existir no futuro um Homo sapiens. É um absurdo, uma distorção total que leva muitas pessoas para que caminho? Para o caminho que o Bart Ehrman trilhou. Olha o que ele diz aqui. Minhas convicções pessoais mudaram radicalmente nos mais de 30 anos que passei estudando os primeiros manuscritos cristãos. Comecei como um conservador cristão evangélico e, com base nos meus estudos da Bíblia, concluí que a obra não passava de um livro por demais humano. Logo me tornei um cristão mais liberal. Hoje, por essas e outras razões, sou agnóstico. Falta pouco para ser ateu. Esse é o caminho daqueles que começam desprezando a palavra de Deus. Esse é o caminho daqueles que começam questionando
um fato básico para nós, que o apóstolo Paulo diz lá em Timóteo, toda a escritura é inspirada por Deus. Quem sou eu para selecionar aquilo que é ou que não é inspirado? Quem sou eu para me valer de chaves hermenêuticas que criam um cânon dentro do cânon? Isso é um caminho certo para a dúvida, para o agnosticismo e, finalmente, para o ateísmo e para a desconsideração da palavra de Deus como a base de nossa fé, como a base das doutrinas, a nossa regra de fé e prática. Muita gente tem enveredado pelo caminho que Bart Ehrman trilhou. Ele era um cristão evangélico conservador, mas começou a duvidar, começou a colocar interrogações. Não é pecado nenhum você ter dúvidas e você pesquisar para dirimi-las. O problema é você já ir à pesquisa certo de que não há respostas e colocar suas dúvidas em primeiro lugar, enquanto você pode encontrar muitas respostas também. Ellen White, no livro Caminho a Cristo, no capítulo Expulse a Dúvida, diz assim que aqueles que quiserem duvidar vão encontrar muitos ganchos nos quais pendurar suas dúvidas, mas os que quiserem crer encontrarão ampla evidência para isso também. Você escolhe. Nós temos um caminhão de evidências, mas para aqueles que já escolheram não crer, nem esse caminhão será suficiente. É lamentável que muita gente hoje, no nosso meio, inclusive, esteja trilhando os passos de um Bart Ehrman da vida. Outro que tem feito isso, e não tenho absolutamente nada contra a pessoa dele, assim como não tenho de Bart Ehrman, na verdade, eu os respeito como seres humanos e respeito também o direito que eles têm de se expressar, obviamente, mas eu não posso concordar com as ideias. Caio Fábio, um ex-pastor presbiteriano, em um vídeo na internet, entre muitos outros que ele tem publicado por aí, a única palavra de Deus é Cristo. Quem disser que a Bíblia é herege, publicado em 2020, ele disse o seguinte: para mim, o único verbo, a única palavra de Deus é Jesus. O Velho Testamento é inspirado, o Novo Testamento é inspirado. Jesus é a encarnação da verdade. Vocês pensam diferente de mim? Não, até aqui, ok. Jesus é a encarnação da verdade, Jesus é o centro das Escrituras, ele mesmo disse que elas testificam dele, ok, mas leiamos mais. Quem está na heresia são vocês. A única encarnação da verdade absoluta de Deus é Jesus. Portanto, Paulo não conhecia essa verdade absoluta. Ele teria que viver muitos anos e anos e anos, e nunca conheceria essa verdade absoluta como eu, que já sou mais velho do que Paulo, que já tenho mais tempo de fé do que Paulo teve. Nasci num tempo de Bíblia para ler. Ele não. Ele não tinha nem as cartas dele para corrigir, e ele ri quando fala isso. A única palavra de Deus é Cristo, cara. Quem disser outra coisa é herege. Herege. Se você disser que a Bíblia é a palavra de Deus, você é um herege. Caio Fábio é um dos grandes popularizadores aqui no Brasil da ideia de chave hermenêutica, Jesus como chave hermenêutica. Se aquilo que está nas Escrituras está de acordo com o que Jesus falou, eu aceito. Se há alguma coisa que está diferente do que ele falou ou que ele não falou, eu não aceito. Por exemplo, quando Paulo fala algumas coisas que Jesus não disse. Só que Jesus mesmo disse que o Espírito Santo nos conduziria a toda a verdade. Que haveria mais revelação por parte de autores igualmente inspirados. E quem é o apóstolo Paulo, que Caio Fábio aqui minimiza tanto e que diz que ele mesmo é superior a Paulo? Vamos ver. Atos capítulo 22, 14 a 16. O Deus de nossos pais de antemão está falando de Paulo, né? Designou para que conheças a sua vontade e vejas aquele justo e ouças a voz da sua boca, porque hás de ser testemunha para todos os homens do que tens visto e ouvido. Paulo viu, ouviu da boca de Deus as verdades que ele pregou e escreveu. Ele conheceu a vontade de Deus. É Lucas quem está dizendo isso em Atos. Lucas diz mais no capítulo 26. Eu apareci a você. Na verdade, quem diz isso é Jesus. Ok? Eu apareci a você para constituí-lo ministro e testemunha, tanto das coisas em que você me viu, como daquelas pelas quais ainda lhe aparecerei. Jesus apareceu mais de uma vez a Paulo. Vou livrar você do seu próprio povo e dos gentios, para os quais eu o envio. Olha aí o apóstolo enviado. Para abrir os olhos deles e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que eles recebam remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. E Ellen White escreveu no livro Atos dos Apóstolos, página 125, algo incrível. Ali, na solitude do deserto da Arábia, Paulo teve ampla oportunidade para sossegado estudo e meditação. Recapitulou calmamente sua experiência passada, possuindo-se de genuíno arrependimento,
Buscou a Deus de todo o coração, não descansando até que tivesse a certeza de que seu arrependimento fora aceito e seus pecados perdoados. Anelava, desejava a certeza de que Jesus estaria com ele em seu ministério futuro. Esvaziou a alma dos preconceitos e tradições que lhe haviam até então modelado a vida e recebeu instruções da fonte da verdade. Quem é a fonte da verdade? Jesus comungou com ele e confirmou na fé, conferindo-lhe uma rica medida de sabedoria e graça. 2 anos Paulo esteve estudando diretamente com a fonte da verdade, Jesus Cristo. Então, quem são esses homens para afirmar que Paulo seria inferior a eles? Que Paulo não teve inspiração quando falou coisas que eventualmente Jesus deixou de falar? Quem são eles? O próprio Jesus ensinou Paulo. Eu fico com Paulo. Não titubeio nenhum instante nesse momento. Bom, para a gente fechar aqui essa questão da mídia, eu vou mostrar como realmente parece que estão de mãos dadas, né? Mas nem sempre, às vezes nem se conhecem, mas, repito, eu vejo aí uma orquestração por trás de tudo isso, né? São Paulo traiu Jesus, olha aí, a mesma ideia lá quase do Caio Fábio, né? Em dezembro, sempre perto do Natal, 2003, a revista super interessante, né? Bem antes daquele vídeo do ex-pastor Caio Fábio, trazia essa ideia de que Paulo teria distorcido o cristianismo, distorcido as palavras de Cristo. É um absurdo. Paulo deu a vida por Jesus. Paulo viveu por Jesus, foi apedrejado, sofreu naufrágios. Ele narra isso, né, em seus escritos. Tanta coisa ele sofreu. Podendo ser uma pessoa importante, rica, influente, abriu mão de tudo para virem essas pessoas aí irresponsáveis, usadas por Satanás para querer criar uma briga aí entre Paulo e Jesus. Isso é um absurdo, lamentável demais. E eu publiquei em meu blog, deixo mais uma vez aqui essa tarefa de casa, já tem 3, né? Adventistas dando ouvidos a falsos ensinamentos. E aqui nessa matéria eu analiso, então, esse fenômeno recente em que influenciadores adventistas têm bebido de fontes como Caio Fábio, como a alta crítica, trazendo para dentro do adventismo esses conceitos de chave hermenêutica que, na verdade, como eu disse, retalham a Bíblia, criando cânon dentro do cânon, cânons dentro do cânon, né? Isso é complicado. Eu até tenho dito, tenho saudade do tempo em que nossa luta, no bom sentido, né, era contra antitrinitarianos, terraplanistas e coisas assim, porque pelo menos a gente pode usar a Bíblia como base para a nossa discussão. Agora, quando você enfrenta os relativistas, os que não creem mais que a Bíblia seja a palavra de Deus de capa a capa, aí não temos mais uma base firme sobre a qual construir nossas ideias ou sobre a qual debater e dialogar e conversar. Perde-se o fundamento. O diabo não é bobo, né? Ele vai atacar a base. Aí todo edifício rui, cai por terra. Um exemplo aqui, né, de como essas ideias podem ir a extremos. O apóstolo Paulo, em 2 momentos nas cartas dele, ali em 1 Coríntios 6, 9 e 1 Timóteo 1, 9 e 10, ele usa uma palavra que ele inventou. Ele é criativo, né? Um neologismo, arsenokoitai. Alguns porque pelo fato de ele ter inventado a palavra, ou porque só estão na carta, em 2 cartas dele, dizem, mas Jesus nunca usou essa palavra, Jesus nunca falou disso, então eu não aceito. Como se Paulo não fosse inspirado por Deus, né? Já vimos que o próprio Pedro, né, quando fala assim, Paulo escreveu coisas complicadas que os indoutos e tal torcem, né, como fazem com as demais escrituras. Olha que interessante. Pedro considerava as cartas de Paulo como escrituras. Os autores inspirados sabiam que as escrituras, que os textos de outros autores, como Daniel, quando estudava Jeremias, por exemplo, os autores inspirados reconhecem os outros autores inspirados como inspirados. Pedro fez isso com Paulo. Mas aí os que adotam chaves hermenêuticas e uma teologia liberal, eles dizem que não, Paulo falou desse assunto aqui, Jesus nunca falou, então eu não aceito. Arsenokoitai é uma palavra que junta 2 palavrinhas aí, né? Arsen, que é macho, e koitai, que é deitar-se com, ou dormir com, né? Enfim. Ou seja, é uma palavra muito clara, e traduções recentes usam inclusive a palavra homossexual para isso aí. Então, não precisa nem dizer que é um termo polêmico, um assunto bastante complexo, mas esse artigo aí do Dr. Milton Torres, que é doutor, né, em estudos literários, enfim, professor do NASP, perito em grego, a evidência linguística e extralinguística para a tradução de arsenokoitai. Foi publicado na revista Hermenêutica lá do Seminário de Teologia da Bahia, né, a FADBA,
E é um texto muito bom. Está disponível na internet, você pode estudar, ler. E o Dr. Milton, ele mostra aí, por A mais B, que realmente a tradução de arsenocoitai para homossexual ela é bem precisa, é bem correta, ok? Mas essas ideias aí de chaves hermenêuticas, de colocar Paulo contra Jesus, acabam, parece que, tendo outros objetivos, né? Tem aí uma motivação por trás disso que não é necessariamente, e provavelmente não seja, a de saber exatamente o que o texto está dizendo, o que o autor inspirado estava dizendo. Sobre esse tema aí, eu não vou me demorar, eu quero indicar apenas para vocês duas fontes interessantes. O livro de Robert Gagnon, Vida Nova, a prática e a Bíblia e a prática homossexual, só hermenêutica dos principais textos bíblicos, de todos os textos bíblicos que mencionam esse assunto da homossexualidade. Um livro respeitoso, bem estruturado, estou lendo e indico a vocês. E o vídeo do meu amigo, pastor Eleazar Domini, do canal Fala Sério Pastor, o vídeo mais completo sobre homossexualidade na Bíblia, uma exegese respeitosa. Ele faz também, claro que muito menos tempo, né, uma exegese dos principais textos bíblicos que tratam do assunto, e eu creio que seja um material bem interessante para quem tem interesse em estudar esse tema aí, ok? Para encerrar, eu quero citar aqui Ellen White, que disse o seguinte no livro Mensagens Escolhidas, volume 1, página 17. Tomo a Bíblia tal como ela é, como a palavra inspirada de Deus. Creio nas declarações de uma Bíblia inteira. Olha aí. Levantam-se homens que julgam ter alguma coisa a criticar na palavra de Deus. Eles a expõem diante dos outros como prova de superior sabedoria. Eles se colocam acima da Bíblia, né? E ao criticá-la se colocam como superiores, doutos. Esses homens são muitos deles inteligentes, instruídos, possuem eloquência e talento, homens cuja vida toda é desassossegar espíritos, ou seja, perturbar a mente das pessoas. Quanto à inspiração da Escritura, influenciam muitos a ver segundo eles próprios veem. E a mesma obra é transmitida de um para outro, eles influenciam, né? Da mesma forma que Satanás designou que fosse, até que possamos ver plenamente o sentido das palavras de Cristo. Quando, porém, o Filho do Homem vier, porventura encontrará fé na terra? Lucas 18:8. Irmãos, nenhuma mente ou mão se empenhe em criticar a Bíblia. É uma obra que Satanás se deleita em que qualquer de vós faça, mas não é obra a vós designada pelo Senhor. Os homens devem deixar que Deus cuide de seu próprio livro, seus oráculos vivos, como ele tem feito por séculos. Eles começam a pôr em dúvida algumas partes da revelação. Aqui o que Paulo escreveu não vale, ali em Levítico também temos que deixar de fora, porque não corresponde àquilo que Jesus ensinou. Percebem? Eles começam pondo de parte, pondo em dúvida algumas partes da revelação, e acham falhas nas aparentes incoerências dessa e daquela declaração. Começando em Gênesis, olha aí, eu falei há pouco, né, que essa onda de evolução teísta, questionamento da base da criação ali, né, começando em Gênesis, eles rejeitam aquilo que julgam questionável, e sua mente os leva adiante, pois Satanás levará a qualquer extensão a que eles o sigam em sua crítica e vejam alguma coisa de que duvidar em todas as escrituras. Suas capacidades de crítica são aguçadas pelo exercício e não podem repousar em nada com certeza. Passam a ter dúvidas. Olha o caminho de Bart Ehrman aí. Procurais raciocinar com esses homens, mas é tempo perdido. Eles exercerão sua capacidade de ridículo, mesmo sob a Bíblia. Tornam-se até zombadores e ficariam surpreendidos se os fizesseis ver as coisas por esse aspecto. Irmãos, apegai-vos à Bíblia, tal como ela reza, como ela diz, como ela afirma. Parai com vossas críticas relativamente à sua validade e obedecei à palavra, e nenhum de vós se perderá. Amigos, isso foi escrito no século XIX. É incrível, porque é um raio-x de um fenômeno que temos visto acontecer nesses últimos dias e precisamos estar atentos às recomendações da profetisa de Deus, sem dúvida nenhuma. João 17:3, vocês conhecem bem o texto, é dito ali que a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Distorcer o caráter de Deus, a palavra dele e Jesus Cristo é a obra principal de Satanás. Portanto, sejamos realmente atalaias de Deus, sejamos firmes na pregação da verdade que liberta e mantenhamos a nossa crença fundamental número 1,
sempre muito viva em nossa mente. A Bíblia é a palavra inspirada de Deus e sua mensagem infalível. Que Deus nos use poderosamente nessa missão que antecede a volta de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado mais uma vez. Temos algumas perguntas, vamos abrir espaço para alguma interação, começando com o Guilherme. Pastor Michelson, os relativistas e críticos estão cada vez mais cheios de seguidores jovens nas mídias sociais. Qual a preocupação que a igreja deve ter com as futuras gerações? Esse tem sido o nosso maior desafio ultimamente, né? Como reencantar essa nova geração pela Bíblia, pela revelação de Deus, né? Talvez esses influenciadores digitais liberais, como foi dito aí, eles tenham, assim, métodos interessantes, uma forma de falar que cativa. Eu creio que isso está correto e nós temos, talvez, que aprender com eles nesse quesito, né? Como apresentar a velha história, contar a velha história de uma forma nova, contextualizada, formatos, né? Isso a gente tem que buscar realmente. Eu creio que a Divisão Sul-Americana tem feito esse trabalho, buscando aí plataformas e formatos e mídias diferentes, mas a mensagem tem que ser a mesma. Essa plataforma da verdade, como diz Ellen White, ela tem que ser preservada, é a nossa crença na inspiração da Bíblia, nas verdades fundamentais. Nós temos que, pelo ensino, cativar essa moçada, essa nova geração, porque, do contrário, nós vamos perder muita gente, né, por essa onda avassaladora aí. É só olhar lá atrás, né, o que aconteceu nos Estados Unidos, na Europa, quando esses movimentos, né, se levantaram por lá, alguns anos, décadas atrás aí, e esses ventos demoraram um pouco, mas acabaram vindo para cá. Eu até estou planejando gravar um vídeo aí com um amigo lá da Europa para a gente analisar esse fenômeno. Eu escrevi aquele livro A Chegada do Adventismo ao Brasil, né? E ali, para mim, nas pesquisas que eu fiz, foi meu TCC de jornalismo, ficou muito claro que o adventismo, ele vicejou, ele floresceu com muita força nos meios protestantes, colônias alemãs em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, colônias alemãs. Por quê? Porque ali havia luteranos protestantes que, além de serem já letrados, porque liam a Bíblia, trouxeram da Europa, da Alemanha principalmente, suas Bíblias em alemão, de que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, ali, o adventismo, ele floresceu tremendamente, porque já havia uma base, um terreno, assim, preparadinho para a semente. Curiosamente, mais de um século depois, os ventos mudaram de direção. E da Europa e dos Estados Unidos, de onde vieram os primeiros missionários adventistas, tem soprado ventos, né, de liberalismo teológico, de relativismo teológico, e nós temos agora que fazer frente a esse movimento, de forma sábia, respeitosa, mais firme. E eu creio que nós temos que realmente, de alguma forma, buscar meios de levar de volta a Bíblia a essa geração. E temos que orar a Deus pela criatividade necessária para isso também. Pastor Michelson, obrigado ao Guilherme por essa pergunta. Eu queria apenas, em acréscimo ao que você já disse, eu queria colocar o seguinte: Deuteronômio capítulo 6 lembra o dever de cada família, de cada pai e mãe. Exato. Tu as inculcarás, tu delas falarás, e esse chamado a que as famílias não terceirizem a sua responsabilidade. Então, Guilherme, a igreja, enquanto instituição, deve fazer, há uma preocupação, não é fácil, mas é mais fácil, entre aspas, quando famílias tomam conta disso, se preocupam com isso. É mais fácil cuidar de 2, 3 pessoas em casa do que cuidar de 2,5 milhões em toda uma divisão, né? É um desafio enorme, mas... Posso compartilhar aqui uma experiência que eu tive um tempo atrás? Por favor. Eu não me recordo mais onde foi, qual estado, mas eu estava fazendo lá um seminário criacionista naquela igreja, e aí à tarde um casal de médicos veio conversar comigo, e eu me identifiquei muito assim com eles, ou seja, me identifiquei com a dor, o sofrimento deles. Eu sou pai de adolescentes também, tenho, né, as minhas lutas e tenho clamado a Deus também para que Ele preserve meus filhos no caminho da verdade, e, né, eu estou com vocês aí, que são pais também, estamos no mesmo barco. E esse casal, na época, compartilhou comigo uma experiência triste, né? 2 filhos deles, que também estavam cursando medicina, muito inteligentes. Durante muito tempo, né, os pais admitiram que eles trabalhavam muito, não tinham tempo para o culto familiar, muitos plantões, e enfim.
não tinham tempo para o culto familiar, não frequentavam os cultos assim com tanta assiduidade, e os filhos foram crescendo assim, meio que em contato com aquelas coisas que a gente sabe muito bem, né? Videogames e leituras talvez impróprias e sem aquele contato direto com a palavra de Deus e sem aquilo que é fundamental, que é o culto familiar. Resultado, quando esses pais me procuraram desesperados, os filhos já estavam praticamente no ateísmo. Evolucionistas, marxistas, todos esses istas aí que a gente sabe que nas universidades seculares são tão divulgados, tão propagados. E eles queriam muito que eu fizesse uma visita aos meninos. E eu me dispus a fazer, só que infelizmente eles não aceitaram. Não quiseram que eu fosse visitá-los. E eu fiquei triste, né? Orei por aquela família, fiquei muito triste e percebi que, na verdade, o fenômeno ele se repete. O pastor Adolfo ele enfatizou um ponto importante aqui. A base, a família. 70% dos jovens da igreja, de todas as igrejas cristãs, abandonam a igreja quando chegam à universidade. Será que o problema foi só lá? Quando ficaram chocados com ideias, ideologias? Ou faltou realmente um preparo adequado em termos intelectuais e espirituais também no lar, para que quando chegassem lá estivessem bem blindados? Eu enfrentei tudo isso na Federal de Santa Catarina, mas eu era recém-convertido. Eu havia dedicado os 2 anos anteriores ao meu batismo a muita leitura de livros criacionistas, apologéticos, e eu creio que o fenômeno, aquilo que aconteceu comigo, poderia ser a realidade de todos os jovens, mesmo aqueles que nasceram na igreja. Ter um período prévio, ali pré-universitário, para estudar, participar de seminários, de congressos universitários, a fim de que quando cheguem à universidade, eles percebam que talvez não tenham nem resposta para aquilo, mas sabem que existe a resposta. Sabem que existem fontes para poderem estudar e enfrentar aquela onda, né, de descrença, de crítica. E o mesmo vale para essas ondas aí liberais, né? Se nossos filhos forem bem fundamentados na verdade de Deus, eles vão perceber realmente as incoerências de um discurso que parece tão cheio de mel, adocicado, né, de amor, mas que esconde por trás aí coisas muito sérias. Então, eu endosso o que o pastor Adolfo disse, né? A base familiar ela é vital. Deixa eu dar uma sugestão aqui, já que esse tema entrou. Deixa eu dar uma sugestão. Procure na internet a revista Diálogo. Ela está online, completamente online. Você está em inglês, português, espanhol, francês. Procura lá. Gente, se você tem filho adolescente ou filho jovem, a revista Diálogo é um bom material para você fazer cultos inteligentes com eles. Uhum. Esse tema, por exemplo, do homossexualismo, homossexualidade, que está na mídia agora, tem um artigo extraordinário do Dr. Richard Davidson, onde analisa os diversos problemas hermenêuticos, doutrinários, de procedimentos, a postura adventista. É um artigo longo que você pode dividir em 2, 3, 4 cultos e estudar com seus filhos em casa. Ler com eles, explicar, isso aí tem um efeito extraordinário. Esse tema da cultura, pastor Michelson falou, é um tema também altamente influente. Tem um artigo do Dr. Humberto Rassi, lá falando da cultura, os posicionamentos da cultura, qual seria o posicionamento adventista bíblico em relação à cultura. Então, a revista Diálogo é uma revista inteligente, feita para universitários, mas pode ser usado para ler com adolescentes. Vale a pena, esse material é muito rico. Deixa eu perguntar aqui um detalhe, pastor, tem outro material também que pode ser recomendado. Há alguns anos atrás eu preparei com amigos aí, teólogos, um estudo bíblico para universitários. Que é verdade. O Resgate da Verdade. O Resgate da Verdade. Ele está disponível aí no portal da Divisão Sul-Americana. É só você colocar no Google assim, PDF, o Resgate da Verdade. Você pode baixar gratuitamente esse estudo. Outro material que pode ser feito como culto, como algum estudo, né, com a família durante a semana ali, são temas tratados de uma perspectiva apologética, mais filosófica, mais aprofundada. Eu tenho certeza que o adolescente, o jovem, pré-universitário, que fizer esse estudo bíblico, ele vai para lá, para a universidade, preparado. Né? É um primeiro passo. Então, o Resgate da Verdade, PDF, você encontra ali gratuito no portal da Divisão. Deixa eu ver aqui o Marcos. Marcos, rapidamente faça a sua pergunta, por gentileza. Boa tarde, professor. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Marcos. Que satisfação te ver aqui no curso. Satisfação é nossa. Eu queria aproveitar a fala do pastor Michelson. Nós estamos falando aí de um problema que nós estamos vivenciando, não é um problema real. Agora nós temos que procurar também
assim como existe a avalanche aí, o ataque, nós precisamos ter uma defesa, né? Minha pergunta para o pastor Michel é nesse sentido, o que ele, na opinião dele, ele acha, o que você acha, pastor Michel, nessa questão de, como nós aqui desse curso de teologia, como formadores de opinião na igreja local, o que nós podemos fazer para, entre aspas, né, contra-atacar essas ideologias que estão colocando em xeque a divindade de Jesus, a infabilidade da palavra de Deus? O que a gente poderia fazer, especialmente nesse tempo de pandemia, de isolamento social, muitas igrejas fechadas, não é? A gente tem esse conhecimento, mas precisa traduzir isso para uma linguagem mais fácil para os jovens, mas a gente está tendo dificuldades, por exemplo, de ter o contato cara a cara, como antigamente, né? Em alguns cidades, claro, tem lugares que os cultos estão funcionando, outros não estão havendo culto, o templo físico aberto. O que a gente pode fazer para contra-atacar isso e colocar numa linguagem mais acessível para os jovens, né? Eu creio muito, e tenho certeza que nisso eu também falo pelo pastor Adolfo, no Ministério do Ensino. E do ensino popular mesmo, né? Não aquele que fica ali nas paredes dos seminários, né? Tem tanta gente muito boa, teólogos assim, tremendos, né, em nosso meio, mas nós precisamos ser mais populares, num bom sentido, assim, né? Usar as mídias sociais. Eu estou feliz de ver alguns teólogos que têm feito isso. O Dr. Paroski, por exemplo, está usando o Instagram de forma bem consistente, com postagens bem interessantes, né? O próprio pastor Adolfo aí é um figura presente nas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, outros têm usado canais, podcasts, ainda usamos pouco, mas temos que usar mais, a moçada está nos podcasts, então nós temos o conteúdo, ele é riquíssimo, ele é inspirado, é de Deus, como levá-lo a essas pessoas, né? Essa geração que descobrir onde eles estão, né? E levar essa mensagem onde eles estão. Eu creio, então, no Ministério do Ensino. Eu não gosto de confrontação. Eu creio que isso acaba trazendo mortos e feridos, né, no processo. Às vezes acaba sendo quase inevitável, mas eu prefiro que nós blindemos a igreja, nossos jovens, com o ensino da palavra mesmo, né, o ensino da verdade mesmo. Paulo falou isso para Timóteo, né, ensina, prega em tempo e fora de tempo. Mas a mensagem não tem que ser mudada. A semente ela é boa, né, o problema sempre são os solos. Agora, como preparar esses solos? Aí que está o nosso desafio. Eu creio que essa pandemia nos ensinou muito sobre o uso dessas estratégias digitais, né? Ontem mesmo eu tive a alegria de ir a São Paulo batizar uma médica que fazia décadas fora da igreja. Como ela voltou? Assistindo a vídeos na internet. Ela recebeu de uma amiga lá que mora nos Estados Unidos, olha os caminhos de Deus. Uma amiga nos Estados Unidos mandou um vídeo meu para ela sobre o Great Reset, um assunto atual. Veja, o gancho é atual, mas o que eu falo depois de falar do gancho? Eu falo sobre a volta de Jesus, sobre a nossa dependência dele, que essas estratégias humanas, Great Reset, capitalismo inclusivo, etc., não colocam Deus na equação. Sempre é o homem tentando se livrar dos problemas que ou ele criou ou Satanás tem trazido sobre o mundo. Aí o que eu tenho feito ao longo dos anos? Eu aproveito temáticas modernas, atuais, que estão na mídia, para pregar a verdade. É como eu penso assim, eu me inspiro muito em Paulo lá no Areópago, né? Atos 17. Ele vai lá para uma cultura pagã, não dá para usar a Bíblia ali de cara, porque a base não era a mesma, a base conceitual, a cosmovisão era diferente. Então o que ele usa? Elementos da cultura local. Ele começa falando das estátuas, né, dos deuses e tal, ele usa citações da literatura dos gregos, né? Ele cita a literatura grega e prendeu a atenção, fisgou a plateia, os ouvintes. Ele não se demora na cultura. Esse é um ponto também que temos que aprender. Não é porque eu vou usar a cultura que eu vou me demorar na cultura. E outra coisa, usar elementos lícitos da cultura. Eu não vou usar, por exemplo, uma série como Game of Thrones para pregar o evangelho. É uma produção pornográfica, praticamente. Paulo usou elementos culturais que eram lícitos de ser usados, né? Elementos de literatura, elementos da arte, enfim. Mas não se demorou nisso. Ele já parte logo em seguida para comparar aquilo com o Deus Criador. E fala de Jesus, e fala da ressurreição. Ele se demorou muito mais em falar do evangelho, da verdade bíblica, do que no gancho cultural. Eu creio que nós podemos fazer a mesma coisa. Eu tenho procurado fazer isso, né? A gente tenta acertar pelo menos esse ponto, né? Usar elementos da cultura que são... O bom senso, acho que guiado pelo Espírito Santo, nos ajuda nisso, né? Aquilo que pode ser usado da cultura, não de forma indiscriminada. A cultura pop está muito longe daquilo que
Deus estabelece como coisas que devem ocupar o nosso pensamento, né? Tudo que é puro, amável, de boa fama, se algum louvor, virtude, né? Filipenses 4:8. Então, a cultura pop está muito longe de tudo isso, então nós temos que ter muito critério, mas há alguns elementos culturais que podem ser usados para contextualizar a mensagem ou para fisgar o interesse dessa moçada, dessa geração, dessas pessoas aí nas redes sociais, para a nossa mensagem. Se você perceber, quase que invariavelmente eu faço isso com os meus vídeos. Eu uso algum gancho recente e depois é a mesma mensagem, decreto dominical. Alguns já estão até debochando disso, né? Decreto dominical, já estão até duvidando da escatologia adventista, né? A que ponto chegamos? Mas, enfim, eu vou falar sobre os eventos finais, sobre a volta de Jesus, sobre a salvação, sobre o milênio. A velha história com ganchos atuais. Eu diria assim, mas eu repito, nós temos que focar no ensino da palavra, pregar a verdade, e aí as mentiras vão caindo por terra. É a melhor forma de prepararmos essa geração para a volta de Jesus, usando o lar para isso, usando as redes sociais para isso e as igrejas também. Assim, a título de ilustração também, né? Isso de receber os jovens com as perguntas sinceras deles e termos bagagem para responder, né? Nesse momento eu estou estudando, né, com um jovem à distância, um garoto muito inteligente, um pré-universitário, usando justamente o resgate da verdade. É um jovem da igreja, fiel, de família adventista, mas cheio de dúvidas, assim, dúvidas profundas, né, e que exigem respostas. Ano passado eu terminei um estudo com um grupo de 20 jovens, já universitários, alguns pré-universitários, usando também o resgate da verdade e o Zoom aqui, né? Um convidou o outro, foi convidando o outro, formamos um grupo, eles até se auto-intitularam de upstreamers. Eu gostei muito desse nome, né, que é aquele fenômeno do salmão, quando ele está na época de reprodução, não importa onde ele esteja, no mar, no oceano, ele volta para casa, volta para o local de onde ele nasceu, rio, açude, ele dá um jeito de chegar lá. E aí eles se auto-intitularam upstreamers, até queria que virasse um ministério isso, porque são aqueles jovens que querem voltar para casa, querem voltar para a origem. Achei tremendo isso, tremendo. Até criamos um logotipo ali, criaram um Instagram desse grupo, né, com esse nome aí, e eles querem continuar, escolher um outro livro, temas diferentes. Então nós temos que estar abertos, preparados, porque tem muitos jovens aí que não se renderam a esse relativismo, a essas ondas aí, eles querem respostas. Só que se eles não encontrarem respostas com as pessoas certas, infelizmente eles vão buscá-las. E aí outros vão dar as respostas não certas. Pastor Michelson, muito obrigado pelo tempo precioso que você passou conosco. Obrigado aos colegas estudantes pela interação. Valeu mesmo o tempo que você dedicou na apresentação, na elaboração do material. Aí eu aguardo o link para eu compartilhar com o pessoal, quem quiser fazer o download do material. Tá bom? Espero ter a sua colaboração em outros momentos. É um prazer, pastor. Sempre que puder aí, que estiver no meu alcance, né, ajudar, sempre será uma honra. Valeu. Grande abraço, meus amigos. Grande abraço para você. Bom restante de domingo. Grande abraço.